The second week of testimony has begun in the federal and racketeering trial of Sean Diddy Combs. A former member of his music group, Danity Kane, taking the stand against him today. It has been a long journey to get here. She did not want to hide. Why should she hide her head in shame? She has not done anything wrong. She was at his home studio in LA in 2009 when she says she saw him. Cassie Ventura. Dawn Richards says she wasn't alone in witnessing Sean Diddy Combs' abuse. Usher was also a witness to the event. And in New York, the jury is hearing testimony now from Cassie Ventura's former best friend, Carrie Morgan, in the Sean Diddy Combs trial. Fala com a gente, igual eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai trazer mais atualizações do julgamento do Diddy. Como as suas correspondentes oficiais do caso, estávamos em Nova York, vamos voltar para as últimas semanas de veredito. A gente vai cobrir semanalmente aqui no canal, em vídeos, os maiores momentos, né, e tudo que foi falado nessa última leva. A gente teve o final do depoimento da Cassie, desde o nosso último vídeo. A gente teve também o depoimento da Dawn Richard, do Danity Kane, da Carrie Morgan, ex-melhor amiga da Cassie. Agora a gente tá tendo, nessa manhã, até o presente momento, esse vídeo tá sendo gravado na hora do almoço de hoje, o depoimento de um dos assistentes pessoais, o Diddy, e a mãe da Cassie também vai pro stand essa tarde pra falar disso. Só que não vai dar pra gente colocar no vídeo, só que a gente vai sanar esses problemas daqui pra frente, anunciando pra vocês lives praticamente diárias aqui no canal a partir das 6h30, gente. Gente, hoje a gente vai conseguir atualizar pra vocês tudo o que aconteceu ao longo do dia, tá? Então fiquem tranquilos que a gente vai fazer uma live e vai ser continuação direta desse vídeo, fiquem tranquilos. Por isso que vocês têm que seguir a gente aqui, seguir a gente nas redes sociais, porque a gente tá literalmente fazendo de 1 a 2 vídeos semanalmente pra cobrir os highlights do caso. A gente vai começar a fazer as lives quase que diárias pra gente comentar daquele dia em específico, igual a gente tava fazendo com o Link VIP lá em Nova York, e a gente ainda tava fazendo Reels pra gente falar notícias rápidas lá no Instagram. Então não fique só aqui, que você perde muita coisa e você já sabe disso. Bom, vamos começar esse vídeo, gente, falando sobre uma parte da história do Diddy que muitas pessoas se esquecem, mas que agora está sendo relembrado, que é a parte Danity Kane, um grupo que foi formado pelo Diddy e pela MTV em parceria, né, MTV em parceria com a Bad Boy Records, no reality show chamado Making the Band. Pense no reality show que formou o Rouge, o Bros, foi tipo isso, eles se juntaram, tinham várias meninas pra eles escolher e eles chegaram na line-up final de 5 meninas e deram o nome de Danity Kane pro grupo. E elas eram muito promissoras no início, elas lançaram praticamente 3 singles que ficaram no top 40 das rádios, elas eram muito amadas mesmo, as músicas, a batida, o estilo delas também era muito amado, a galera gostava muito dos lookinhos que elas usavam. E você era tão careca de saber, se a gente fala de lookinho, a gente tá falando de Insider, gente, uma loja maravilhosa de roupas incríveis, variáveis e práticas que cabem no seu dia a dia e na sua rotina. É a coisa mais chata quando a gente chega num dia exaustivo de trabalho ou de faculdade e a gente ainda tem que lavar nossas roupas e a gente não sabe se elas vão secar a tempo ou se você não vai precisar passar e você tem que acordar cedo no dia seguinte porque tem prova ou tem reunião. Com a Insider não tem isso, tá, gente? É uma tecnologia maravilhosa nas t-shirts deles e você consegue simplesmente lavar a sua roupa e deixá-la secando, porque o tecido é inteligente, não pega cheiro debaixo do braço, é a coisa mais incrível. Pra mim, eu queria que a Insider tivesse na minha vida 10 anos atrás, quando eu trabalhava dando aula dirigindo pro BH. E é também maravilhoso a diversidade de roupas que eles têm lá dentro do catálogo deles. Tem roupa de calor, tem roupa de frio, o frio tá chegando aí, a gente tá no outono agora, então já tá na hora de você começar a investir numa roupinha de frio. E também a diversidade de tamanhos, tá? Porque a Insider se preocupa com toda a nossa diversidade de corpos, tá? Os tamanhos vão do P ao XGG. E eles se preocupam também com o meio ambiente, porque todo o tecido e todo o material que a Insider trabalha nas suas peças é de material de reflorestamento, porque a gente sabe, né, gente, cuidar do meio ambiente é cuidar da gente. Então a melhor coisa que tem é a gente apoiar uma empresa que pensa em tudo, na qualidade dos produtos, nos consumidores e no meio ambiente. E eles aqui preparam uma coisa pra vocês especialmente, porque eles amam os Nateasers, e clicando aqui no link abaixo, no nosso link, você consegue acessar um tanto de oferta. Se vocês colocarem o nosso cupom, vocês conseguem 15% de desconto, tá, galera? É uma oferta maravilhosa pra vocês conseguirem várias peças, vocês aumentarem aí o seu guarda-roupa, se munir do frio e aproveita, tá, gente? Calcinha da Insider. Eu sempre falo das calcinhas porque elas são divinas, as roupas de baixo, cueca pros homens também, dá pra comprar pra namorada, pro namorado, pra você mesmo. É incrível. Se vocês usarem o cupom, conta pra gente. Mas a gente sabe que tem um padrão nas coisas que o Diddy lança, principalmente quando se tratam de mulheres, né, gente? Elas até são muito promissoras, mas chega um momento que o Diddy quer cortar as asinhas delas, principalmente quando elas começam a questionar demais a autoridade deles. Com homens ele mata, né? Com mulheres ele
transforma em escravos. Exatamente. Ele é ótimo a desse gente já jeitinho. sabe, né, que a gente tá vendo a história da Cassie, que ela contou pra gente na semana passada o quanto o Diddy controlava a carreira dela, enquanto ele não deixava ela produzir novas músicas, ele deixava ela, assim, realmente na palma da mão dele, e ele fez a mesma coisa com o Danity Kane na época, tá, gente? Elas praticamente trabalhavam forçadamente pro Diddy e pra Bad Boy. E como elas fizeram muito sucesso, foi interessante porque o Making the Band 1 foi a formação da banda Danity Kane. Na segunda temporada, após alcançar o estrelato, elas voltariam pra filmar agora toda a pré-produção de um novo álbum que elas estariam gravando. E nessa segunda parte do Making the Band, mostrava genuinamente o quanto o Diddy era tirano. Ele ficava falando pra Dee Woods que ela tava muito gorda, a um hambúrguer de distância de ficar obesa. Stomach looking like? For real, are you feeling a little thick? I'm working out, I'm running. I always feel thick next to these skinny chicks. You're like a burger away. Ele literalmente demitiu tanto a Aubrey O'Day quanto a Dawn Richard, que depôs nessa última sexta-feira, na frente das câmeras, numa cena horripilante. A gente pode deixar aqui pra vocês. You clear on that? You understand now? I'm asking myself why do I have you here, and I'll give you the answer soon. All right? And you may not be here then. I don't like what she does to the brand when she's wilding out there, being overly raunchy, promiscuous. I'm not meaning. So I don't want you in the group no more. And anybody else that want to go with her could go with her. I don't think anyone has been happy for a long time in this situation. Okay, so you could go too. Ele era tirano, ele era grotesco, ele era nefasto, ele era gordofóbico, ele era machista. Ele chegava não só a comentar do look das meninas, o que eu acho extremamente problemático, mas ia até aí, como o look faz parte do trabalho, não é que a gente entende, mas a gente consegue enxergar que eram problemas da época, que são problemas até hoje. A gravadora dita sim o look dos seus agenciados. O problema é que ele ficava perguntando pras meninas o que elas faziam na vida pessoal delas. Exatamente. Que elas eram muito promíscuas e que isso podia respingar no Danity Kane. Ele ia em lugares onde a autoridade dele não tinha que chegar, entendeu? Ele tava lidando com coisas profissionais, não coisas pessoais. E como a gente disse, gente, ele chegou a demitir a Aubrey O'Day ali na frente de todo mundo, na frente das câmeras, e a Aubrey foi a primeira pessoa que veio a público pra falar dessa tirania do Diddy e contar os horrores que ela viveu. Ela sempre contou isso, desde que ela saiu do grupo, até pouquíssimo tempo atrás, ela tava falando sobre isso, ela participou de alguns documentários agora, depois da queda do Diddy também, pra contar a sua história, e ela fala sempre que, tipo assim, ele era um cara que não só era extremamente controlador, mas ele, tipo, tinha investidas nela que são para além do âmbito profissional, né, investidas e ela negava, e isso deixava ele com mais raiva dela ainda. Mistreatment was enough for me to have to spend a good amount of time in the hands of professionals to learn what grooming is and unlearn the grooming. The treatment was so bad in some regards that I'm not ready to speak about it yet. E é muito louco porque a Aubrey O'Day foi literalmente a primeira celebridade que trabalhava muito próximo ao Diddy, que falou mal do Diddy com fatos, dados, e as pessoas não ouviram, porque era o auge do Diddy, era o Diddy Siroc, era o Diddy Last Night, era o Diddy Don John. Ninguém tava ouvindo a Aubrey na época, ela era literalmente um lobo solitário uivando na floresta. Era uma coisa totalmente assim, vamos colocar mais essa ex-empregada amargurada na lista de teorias da conspiração que circunda Puff Daddy. Sempre foi assim. Todo mundo falava dele. O Pac falava. As pessoas em volta da Bad Boy falavam. Bobby Shore falava, mas ninguém ouvia. E a Aubrey foi só mais uma pessoa adicionada à lista. Muitas pessoas até, inclusive a gente, a imprensa americana também, achavam que ela ia depor. Ela não depôs, mas ela chegou a comentar algumas coisas agora nessa última semana sobre o andamento do julgamento. Eu até entendo que talvez ela não tenha sido intimada ou não quis fazer parte desse processo por causa de todo o estresse pós-traumático que ela já viveu, porque o Diddy conseguiu arruinar a carreira dela. Ela era mais popular do Danity Kane, e apesar dela ainda trabalhar na mídia, ela assumiu, ela não teve o mesmo nível de carreira que a gente imaginava que ela fosse ter há 20 anos atrás, igual ele fez com a Cassie, igual ele fez com todas as outras. Ele tem isso, tipo, todos os artistas dele não prosperam, porque ele não deixa ninguém ser maior do que ele. O Diddy sempre vem na frente de tudo que ele rega, de tudo que ele constrói, de tudo que ele é padrinha. É por isso que a Cassie assinou um contrato de 10 álbuns com a Bad Boy Records e só produziu um. Com um álbum ele já viu que ela ia ser gigantesca e falou: eu não posso deixar essa menina ficar tão grande quanto uma Rihanna. Não posso, porque senão eu não vou conseguir controlar ela. E aí, quando a gente olha no Danity Kane, tinham 5 membros. Ai, mas a Aubrey foi a única que falou mal do Diddy? Não, por um tempo ela era até a única pessoa que falava mal dele. Mas agora nós temos mais da metade do Danity Kane abertamente falando dos do Diddy. A gente teve a Dee Woods no documentário A Queda de P. Diddy, que a gente fez aqui, né, que foi o documentário da Max, se vocês quiserem assistir, que ela fala exatamente sobre esse episódio da gordofobia, de coisas do tipo com ela na época do Making the Band. E a gente tem também a Dawn Richard, que veio no ano passado com seu próprio processo contra o Diddy, o acusando de diversas coisas, como
e também a ameaça, porque ela teria testemunhado uma dele contra a Cassie e ele teria ameaçado a sua vida. E foi exatamente isso que ela falou ao subir o stand e ser interrogada tanto pela promotoria quanto pela defesa do Diddy. E ela chegou a contar as mesmas histórias, que ele era tirano, que ele era uma pessoa muito problemática, que ele era bipolar, que ele era uma pessoa extremamente tóxica pra se trabalhar. E também não só contou o que ela vivenciou, mas o que ela viu também em relação a Cassie, contando aí até do episódio que mais viralizou nas redes sociais, quando ela descreveu um momento onde ele jogou uma frigideira de ovos na Cassie. Ao se estressar com ela, ele usou os apetrechos culinários. Ele é uma pessoa extremamente desequilibrada e nefasta. Esse homem tem que ir preso e a Dawn Richard tá fazendo o que ela pode pra que isso aconteça. Exatamente. E aí, quando ela foi questionar e ela tava ali também vendo a situação, ela ficou assustada, ele virou pra ela, o Diddy, e falou assim: olha, pessoas desaparecem, tá? Você toma cuidado. Essas pessoas que questionam demais, elas costumam sumir, tá? Então assim, ela mostrou pra gente o modus operandi, né? Exatamente. Porque ele as pessoas, exato, porque as pessoas ou sofrem de pneumonia, ou são mortas num drive-by. Pessoas desaparecem de várias formas, né? Às vezes elas têm um ataque cardíaco, às vezes elas têm falência múltipla dos órgãos. Ao redor do Diddy, realmente, people go missing. Exato. E uma coisa que pouco estão se falando na internet, que a gente achou perturbador, gente, foram as celebridades que a Dawn Richard citou por nome ali no stand de testemunhas, que ninguém tá comentando. Ou seja, várias celebridades que a gente cresceu amando, viram múltiplas vezes o Diddy sendo esse demônio com a Cassie e nada fizeram. Então assim, cuidado com seus faves. Nunca falaram nada, né, gente? A Dawn Richard disse que uma vez ela relatou um evento que estava ela, a Cassie, o Diddy, outras duas celebridades que a gente conhece muito e cresceu ouvindo, que é o Usher e o Nail. Eles estavam lá presentes e visualizaram, todo mundo testemunhou o Diddy fisicamente a Cassie e ninguém fez absolutamente nada, e que ela ficou consternada. Nenhum dos homens que estava ali fez absolutamente nada pra defender a Cassie. Gente, era completamente surreal, tá? Porque a gente tava lá e tinha um homem nos Estados Unidos que tava protestando a favor do Diddy, que ficou brigando com uma repórter na nossa frente. Tinham 300 homens. 80 milhões de homens. Policiais, repórteres, tinham vários homens ali que poderiam ter feito alguma coisa, como eles sempre batem no peito e falam que eles não aceitam violência contra a mulher, entendeu? Eles não aceitam violência contra a mulher. Mas aí, nenhum homem fez nada. Quem que brigou com ele? A Natália. Então, assim, é bastante complicado e não me admira, né? A pessoa que colocou o Justin Bieber com 14 anos na cova dos leões e o Neo, que é um homofóbico poligâmico, tá do lado do Diddy, né? Exato. Realmente não me admira. É isso, né, gente? Seguindo com as nossas testemunhas que subiram ao stand, a gente tem que falar a Carey Morgan, a ex-melhor amiga da Cassie. Elas se conheceram ainda na adolescência, porque elas eram modelos, mudaram-se pra Nova York, se conheceram muito jovens e foram amigas por quase 20 anos. E é interessante porque quando a gente tava lá, nos 5 dias que a gente cobriu o julgamento, toda hora a promotora ficava assim: oi, tudo bom? Vocês podem colocar o Exhibit 235/1314, por favor? Aí era uma foto da Carey Morgan. A gente fica, por que essa menina tá aparecendo toda hora? Provavelmente ela vai ser intimada também. E ela foi. E ela, gente, presenciou, por ser melhor amiga da Cassie por quase 20 anos, de forma muito próxima do relacionamento da Cassie com o Diddy. E ela relata, gente, diversos momentos de extremo físico por parte do Diddy contra a Cassie. Ela relata com detalhes 2 eventos que ela pôde presenciar e ela fala algumas vezes com a Cassie. Ela chegou a relatar que ela discorreu várias vezes pra Cassie, tipo assim, sai desse relacionamento, vamos fazer isso, tenta sair disso. Só que a Cassie tinha muito medo, porque como a vida dela era muito controlada pelo Diddy de todas as formas, a sua carreira, a sua integridade física, sua dignidade, suas finanças, a casa que ela morava, tudo era controlado pelo Diddy. Eu preciso dele, ele pode fazer coisas comigo, eu não posso sair amiga. E essa passação de pano, apesar de ter deixado a Carey preocupada com a Cassie, também foi o que feriu ela, porque ela sentia que a Cassie não conseguia se escolher naquele momento. Exato. E ela experienciou um episódio que foi a gota d'água e o estupim. Ela estava na casa da Cassie pra tentar defendê-la e o Diddy, ao brigar com elas, acabou atacando fisicamente a Carey também, né? Ela na parede, com um pedaço de pau na cabeça dela, e todos os colaboradores da equipe do Diddy estavam presentes e eles nada fizeram. Ela buscou ajuda e ninguém pôde ajudá-la. Ela ficou extremamente assustada, fugiu pra sua casa e no outro dia veio a Cassie falando: cara, não faz nada, não fala nada, que ele pode me maltratar, ele pode fazer mal pra nós e ele tá disposto a te oferecer $30 mil se você assinar esse acordo de confidencialidade. E ela rompeu ali com a Cassie e falou assim: eu vou assinar isso, eu vou pegar esse dinheiro, mas eu não quero saber de vocês mais. Ela falou exatamente assim lá na hora de testemunhar. Ela falou: eu estabeleci um limite e pra mim aquela situação já não dava mais.
Eu coloquei essas pessoas no meu passado e eu nem queria estar aqui, eu só tô aqui porque eu fui intimada. Exatamente. Como ela foi uma testemunha que viu todos os 11 anos de abuso do Diddy contra a Cassie, não tinha como ela não tá ali pra depor. Então ela foi intimada pela corte, mas, de fato, ela não queria estar ali e ela não fala com a Cassie até hoje, mesmo a Cassie tendo conseguido sair desse ciclo de estar com outra pessoa hoje, ter uma família, 3 filhos e tudo mais, elas até hoje não se falam mais. Isso já aconteceu comigo, assim, porque é uma pessoa que eu amo muito, mas que namorava uma pessoa muito abusiva com ela. Eu tentei fazer algumas coisas, ela escolheu a pessoa. Eu entendo o que aconteceu, mas é um cristal que se quebra, né? Exatamente, fica muito difícil de voltar depois disso, então é muito complicado. Mas o testemunho da Carrie mostrou mais uma vez o tanto que o Diddy era extremamente controlador e obrigava a Cassie a fazer muitas coisas que ela não queria fazer. E foi a Carrie Morgan que trouxe de volta o nome do Michael B. Jordan, que a Cassie e o Diddy namoraram 11 anos, mas entre idas e vindas a gente até pode fazer um vídeo sobre a vida amorosa do Diddy e falar um pouco da Cassie também, porque que nessas idas e vindas ela às vezes se relacionava com outras pessoas, como o Kid Cudi, como o Michael B. Jordan, e na época do Michael B. Jordan, que era tipo meio que um off-season ali entre Diddy e Cassie, ela começou a se relacionar no caso a Cassie com o Michael B. Jordan, o ator de Pantera Negra, de Sinners. A Carrie, que era amiga dela nessa época, chegou a dizer pra defesa do Diddy que ainda tá seguindo essa linha editorial de querer provar que a Cassie também era abusiva e também era tóxica. Ela chegou a falar o seguinte, a Carrie, sim, ela era muito ciumenta, mas ela se compara aos episódios de ciúme que eu presenciei quando a Cassie estava se relacionando com o Michael B. Jordan. O Diddy era nefasto. Então, assim, de novo a defesa não conseguindo provar o ponto deles de que era mutuamente igual o abuso. Exatamente, a defesa sempre querendo vir pra esse lado de, tipo assim, que os dois eram ciumentos, os dois eram um relacionamento mutuamente tóxico, mas constantemente não conseguindo fazer essa narrativa colar. Sem sucesso sempre. E como a gente disse, a gente tava lá nos primeiros dias de julgamento, a gente viu a família toda do Diddy lá. Nos vídeos que a gente mesmo fez, né? Exatamente, a gente viu os filhos todos mais velhos, só a bichinha pequenininha que tem 3 anos de idade que não tava lá, obviamente. A gente viu também algumas das mães que estão vivas, né, ali também pra poder apoiar a família, e a Missa Hilton, a mãe do primeiro filho do Diddy, o Justin Combs. Que só pra vocês entenderem, tá, gente? A família do Diddy é composta por 7 filhos. O Justin é o primeiro filho da Missa Hilton. Joaquin Porter, ele teve 4 dos seus 7 filhos, ou seja, 3 biológicos, e um que ele adotou junto, que é o primeiro filho da Kim, o Quincy, e depois ele teve mais outras 2 meninas, uma que tem mais ou menos a idade das gêmeas, a Chance, e a mais novinha. Então ele tem 7 filhos com 4 baby mamas. Exatamente. E todas as baby mamas que estão vivas estavam lá presentes, né, pra poder apoiar os seus filhos, e a Missa Hilton chegou a falar que, olha, eu tô aqui pra apoiar meu filho, ele pediu muito pra eu vir, e eu estou aqui por ele, espero que a Cassie esteja bem, que ela consiga superar as coisas. E a Missa Hilton chegou a comentar sobre a atitude dos policiais no ano passado, quando eles invadiram a casa do Diddy e encontraram os filhos dele lá. E ela ficou tipo assim, foram muito brutais com meu filho, estão prendendo um homem inocente. Só queria um fun fact pra contar pra vocês. A gente tava no horário do almoço, a Isadora entrou na minha frente na corte pra pegar lugar, e eu tava atrás, tava terminando uma água, não dá pra gente entrar com comida lá dentro. E eu tô assim, vendo uma mulher, né, tipo assim, cabelo louro e tal, com muita dificuldade, né, com um andador. Eu não sabia que era a Missa, gente. Aí um amigo nosso que a gente fez lá, que também era repórter, ficou tipo assim, nossa, Nath, você ajuda ela? Eu falei, claro. E eu levando o andador da Missa até o final, no detector de metal, e ela, thank you so much. Eu falei, no, you're welcome. Era ela. Eu nem sabia. Ela ajudando a primeira baby mama do Diddy, sem nem saber. Mas enfim, gente, muitas coisas aconteceram nesses últimos dias. Agora, nessa terça-feira, dia 20 de maio, a gente tá tendo o David James, que é um ex-assistente pessoal do Diddy, que tá depondo também. Ele trabalhou com o Diddy entre 2007 e 2009, tá também corroborando com essa narrativa do Diddy ser extremamente controlador. Ele contou várias coisas sobre como o Diddy o controlava e o ameaçou ao longo desses 2 anos. E a gente tem também a mãe da Cassie, que está agora de tarde já depondo também. E nós vamos trazer, nós estamos juntando todas essas informações, a gente vai contar pra vocês na live, ficar tudo completinho e vocês saírem daqui entendendo tudo do julgamento. Então a gente espera vocês lá, lives semanais, vídeos semanais. Depois do final do veredito estaremos lá ao vivo, produzindo enquanto a gente faz. E é muito interessante porque eu já tô com saudade, porque, tipo assim, estar lá é muito legal. Parece que era difícil porque a gente tinha que ficar em filas, mas eram... Ou as pessoas estavam dentro da sala, ou as pessoas estavam no overflow, então não éramos muitos. A gente, todo mundo se conhecia, virava uma família de repórteres, assim. É, virou um grupinho de amigos ali que se viam todos os dias. Sei lá, umas 80 pessoas que estão ali todo dia junto. A tô com gente saudade deles. Já. A gente ficava tipo assim, olha aquela pessoa, não sei o quê. Então estaremos aqui pra trazer tudo pra vocês. E é isso, gente. Um beijo. Tchau.